Deus. Meus queridos, nós estamos no 12º estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje, irmãos, nós começamos uma nova etapa justamente do Sermão do Monte, que é quando o Senhor ele coloca paralelamente, né, faz um paralelo entre a lei e a graça. Amém, irmãos? Apesar de que ele não abroga a lei, ele não exclui a lei, como nós vimos, né, no outro estudo, eu não vim para abrogar a lei, mas vim para cumpri-la. O Senhor ele veio para dar o verdadeiro significado da lei. Amém? E hoje, irmãos, o tema do nosso estudo é justamente esse, né, o verdadeiro significado da lei. E nós vamos abrir em Mateus capítulo 5. Irmãos, desculpem. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26. Amém? Quantos irmãos estão procurando? Dia desses eu estava tossindo em casa e o diácono Rivaldo tossindo junto, né? E dizendo, o cabo está me imitando. Mas parece que é contagioso, né? A pastora Solomita começou a tossir, eu também. Estava bem quietinho ali, né? Só Jesus na causa, viu? Esse vírus é um vírus de plágio, né? A pessoa vai plagiando a outra. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26 diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, porque enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Meus queridos, todas as sociedades civilizadas têm alguma lei contra o assassinato. É ou não é, irmãos? Não existe uma sociedade, um país que seja civilizado, que não tenha uma lei contra o assassinato. Em todo lugar no mundo, o assassinato, ele é crime. É ou não é, irmãos? Mas você já viu alguma lei contra a ira? Você já viu alguma lei contra a ira, irmão? Em lugar nenhum no mundo, nenhum país digamos assim, contra a lei, você ficar irado, ficar com raiva, não é? Nem muito menos você soltar algum insulto a outra pessoa. Também não é nenhum crime, não é? Você chamá-lo de tolo, por exemplo, otário. Os jovens até se preferem tratar assim, né? Diz otário. Inclusive, semana passada eu estava vendo, né, um dos meus filhos gentilmente tratar seu amigo otário, aniversário do meu pai, otário, não sei o que e tal. Então, até se prefere, né, chamar de otário, porque em nenhum país do mundo existe nenhuma regra, nenhuma lei, né? Nenhum adendo à lei, adendo à lei, né? Nenhum adendo à lei sobre a ira, a raiva, não é? Mas não no reino dos céus. Amém, irmãos? No reino dos céus não é apenas o assassinato que é pecado, mas também e principalmente a ira. Amém, irmãos? Então, nós vemos que Jesus aqui, ele dá um novo tratado, ele dá um novo tratamento, melhor dizendo, a essa questão da ira. E ele, inclusive, fala o seguinte, né, que a raiva sem causa, ela equivale ao assassinato. Olha, irmão, o que é que Jesus fala? A ira sem causa, ela é a mesma coisa que o assassinato. E no começo aqui eu falei que nós estamos entrando em uma nova fase do nosso estudo, porque a partir de agora, Jesus, ele com a frase dele, né? Eu, porém, vos digo, ele começa a dar o verdadeiro significado da lei. Amém, irmãos? E hoje nós vamos ver o verdadeiro significado da lei sobre o assassinato, né? O versículo 21 do texto diz assim, vamos ler todos?
ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Aqui Jesus está fazendo uma alusão ao 6º mandamento: não matarás. Está lá em Êxodo 20, né? Versículo 13. Irmãos, e essa lei ela foi dada para preservar a vida. Quando essa lei ela foi promulgada, a geração era muito selvagem. As pessoas se matavam por brincadeira. Então o Senhor ele instaurou essa lei para preservar a vida: não matarás. Amém, irmãos? Então nós vemos que o Senhor ele se preocupa com a nossa vida, não é, irmãos? Então tirar a vida de outro é errado. Os irmãos entendem? Tirar a vida de outro é errado em todas as instâncias. Eu sei, irmãos, que existe aí um grande debate sobre a questão da pena de morte. Alguns cristãos defendem, dizem até que, né, em alguns lugares na Bíblia tem a questão de pena de morte. Uma coisa eu sei, irmãos, o Senhor é contra o assassinato, não é? Eu não vou aqui entrar no mérito da questão de punir alguém de morte porque ele cometeu um assassinato, um crime hediondo, mas eu sei que o assassinato ele é pecado. E outra coisa, irmãos, o Senhor ele preserva a vida, ele quer preservar a vida, e principalmente, meus queridos, tirar a própria vida também é pecado. Você entende, irmãos? Porque se tirar a vida de outro é pecado, quanto mais tirar a própria vida. Eu sei que também que há um grande debate a respeito disso, né? Muitos irmãos dizem que tirar a própria vida não é pecado, porque a pessoa está no último estágio, né, de uma depressão ou alguma coisa desse tipo, mas é pecado. Se matar o outro é pecado, e matar a si mesmo. Porque, irmãos, eu estou dizendo isso, não estou incentivando ninguém a matar ninguém, tá? Mas se você matar um outro, há perdão, há ou não há, irmãos? Porque você pode se arrepender, você vai pagar diante da lei, não uns 30 anozinhos aí na cadeia, né, uma coisa muito suave, mas você vai pagar e tirar a própria vida, irmãos. Como a pessoa será perdoada? Os irmãos estão entendendo? É um pecado, meus queridos, realmente para a morte. Então, tirar a própria vida é, de fato, também um pecado. Então, irmãos, quando Jesus ele começa a dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, ele estava citando a lei, o 6º mandamento, sobre a preservação da vida. O problema, meus queridos, estava justamente em que os judeus, eles levavam a lei ao pé da letra. Vocês vão estar entendendo, irmão? Sabe aquela pessoa chata que pega tudo que você diz e leva ao pé da letra? Você diz assim: rapaz, eu andei o comércio todinho. Você não andou o comércio todo, você andou... Tem essas pessoas chatas, né, que pegam... Pronto, eram os judeus, né? Estava lá na lei: não matarás. O que é que o judeu fazia? Eu não vou matar, mas vou odiar com força, meu amigo. Pense, e eu vou me vingar. Não é assim, irmãos? Então, o problema da lei, né, o problema dos judeus com a lei era esse: levava ao pé da letra. Não está escrito que eu não posso matar, mas eu vou cobri-lo de pancada até bem pertinho da morte, mas não vou matar. Os irmãos estão entendendo qual era o problema dos judeus com isso? Irmãos, por isso que Jesus ele dá um novo ou o real sentido da lei. Versículo 22, irmãos, acompanhe comigo, vamos ler todos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, a raiva não resolvida pode se tornar uma coisa incontrolável e culminar no assassinato. Jesus, quando disse assim: eu, porém, vos digo, ele estava dizendo: olha, sabe qual era a intenção de Deus com a lei? Era que não houvesse a ira. Os irmãos estão entendendo? A raiva, o ressentimento, né, para não brotar no coração. O Senhor aqui, irmãos, ele usa até a palavra raca, né, que aqui está traduzido como tolo, mas ele é raca. É muito mais do que um tolo, seria um insulto realmente. Então, quando a gente insulta os outros também, meus queridos, é errado, é pecado. Vocês não estão entendendo, irmãos? Então, essa raiva não resolvida, meus queridos, ela pode culminar em um assassinato. E mais, irmãos, a gente muitas vezes assassina a pessoa dentro de nós. Não é, irmãos? A gente não mata fisicamente, mas mata dentro de nós.
Isso também está errado, meu irmão, porque nós vivemos o resto da vida, né, amargurado com aquela pessoa, a matamos dentro de nós. Isso é uma forma também de assassinato. Irmãos, existem 3 níveis ou 3 estágios da ira, da raiva. A primeira, meu irmão, é a persistente e egoísta, né? É quando a pessoa ela odeia o outro a tal ponto que quer vingança. Você conhece pessoas assim, irmão? Que não vive sem vingança de jeito nenhum. Irmão, eu conheço pessoas que até uma brincadeirinha, uma coisinha, a pessoa tem que se vingar. Não é, irmãos? É uma coisa, meus queridos, que vem do menor e vai para o maior. O que é que isso quer dizer, irmãos? Começa com uma brincadeirinha, uma coisinha, a pessoa aí não deixa passar nada. Se vinga de tudo. No final, irmãos, de repente está cometendo um crime. Os irmãos estão entendendo? Pastor, que exagero. Meus queridos, como é que os irmãos acham que os crimes acontecem? Os irmãos estão lembrados, talvez os jovens aqui não estejam lembrados, mas a pastora Sulamita está, daquela chacina lá no Rangel. Lembra? Quem lembra aqui? Eu trabalhava numa empresa, a advogada lá tentou ser advogada, né, do rapaz lá da chacina, né, tentou de todo jeito, por isso que eu sei bem do caso. Irmãos, alguém diz assim, o homem entrou lá e matou 7 pessoas da mesma família. Mas sabe por que aquilo aconteceu, irmão? Porque o rapaz, o assassino, nada justifica, irmão, nada justifica. Eu vou só falar aqui para poder chegar ao ponto onde eu quero. Ele tinha um problema no olho. E botaram o apelido dele de galo cego. Irmão, aí onde ele passava, o vizinho, galo cego, não sei o que, galo cego, e tome. Irmãos, naquele dia especificamente, ele saiu de casa, não é? O rapaz lá da casa ao lado chamou ele de galo cego. Olha só. Quando ele chegou em casa para almoçar, o filho dele estava jogando bola, galo cego, e o cara falou algumas coisas também, mas ficou ali contido, tudo bem. Só que uma galinha, irmãos, dele foi para o terreno vizinho. Esse vizinho aproveitou ainda por cima, matou a galinha. E quando o rapaz foi chegando em casa, o pirralho estava fora, os filhos, todo mundo, galo cego. Irmão, ele estava com um problema no trabalho. Nada justifica, irmão, nada justifica, mas eu quero que os irmãos entendam. Quando chegou dentro de casa, a mulher dele, olha, é porque pegaram a galinha e ninguém te respeita, e tome galo cego. Meu amigo, ele pegou um facão, foi lá, ele é a mulher, né? Que a mulher também matou as crianças, né? E ele foi lá e chacina, matou todo mundo, só sobrou uma criança que ficou escondida no guarda-roupa, né? Os irmãos sabem disso, né? Então, meus queridos, olha só, a raiva contida, não é? É essa questão da raiva persistente e egoísta. O camarada não se resolvia com seu vizinho e toma aperta o balho, irmãos, culminou numa chacina. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, a raiva, a ira deve ser resolvida. O segundo estágio, meu irmão, é a raiva com desprezo. É quando a pessoa tem tanta raiva do outro que despreza em tudo, se acha melhor do que o outro porque o odeia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o terceiro nível, ou o terceiro estágio da raiva, é justamente a raiva que amaldiçoa. É aquela raiva que, além de buscar vingança, a pessoa busca matar a honra do outro. Você já viu isso acontecer? Eu já vi muito, né? A pessoa tenta sujar o outro em todo canto que passa, tenta sujar, inventa mentira, né? Distorce fatos para poder sujar a outra pessoa, que é uma raiva que amaldiçoa, e isso também pode culminar num crime. Mas eu quero que os irmãos percebam que Jesus falou assim, aquele que se irá. Como é que diz aí no versículo 22? Coloca aí. Aquele que se irá sem motivo. Porque, irmãos, Jesus ele não seria irreal, né, e dizer assim, os meus seguidores não poderão se irar de maneira nenhuma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque nós somos seres humanos, e em algum momento, irmãos, nós vamos ficar irritados, nós vamos ficar com raiva de alguém, não é assim, irmãos? Entretanto, meus queridos, o modo como nós lidamos com essa raiva é que faz toda a diferença. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Inclusive, né, eu vi uma história quando eu me converti, quando o Senhor converteu a minha vida, de que um irmão era muito brabo no bairro dele lá e tal, e as pessoas tinham medo dele, aí ele se converte numa igreja, Assembleia de Deus e tal, e passou a andar de gravata, de camisa manga longa e tal, e toda vez ele passava
perto dos, né, para ir à igreja, passava perto dos seus antigos amigos, aí os caras, né, vai dar dinheiro ao pastor, atrás do Senhor, irmão, esse tipo de coisa, né? Rato de igreja, o cara toda vez que passava. Aí um deles disse assim, rapaz, aquele cara não é mais o mesmo. E eu me lembro que ele bateu em mim certa vez. Eu vou pegar 2 camaradas e nós 3 vamos lá e vamos dar uma surra nele. Aí quando chegou lá, irmãos, pegou o irmão numa rua escura e disse, tu é crente agora, né? Ele disse, para a glória e honra do Senhor. Aí o camarada disse assim, então, hoje você vai apanhar como nunca apanhou na vida. Ele fez, vou apanhar, vou. Mas você me deixa fazer uma oração antes? Deixo. Ele foi orando e arregaçando as mangas. Essa história é verdadeira. Ele disse, Senhor Jesus, a última vez, me deixa. O cabo, não quero mais não, não quero mais não. Né, irmãos? Então, irmãos, existe a raiva controlada. É como você, irmãos, lida com a raiva. Eu não vou dizer que você faça esse tipo de oração, mas eu estou dizendo, irmãos, que como você lida com a raiva é que faz toda a diferença. Amém, irmãos? Porque a raiva do crente, ou seja, a raiva justificada, ela nunca é egoísta. Ela nunca busca a vingança. Ela busca corrigir a coisa pacificamente. A pessoa tem raiva até na hora daquela brigada santa ali, não é? Mas dali não passa e depois busca o conserto. Diga glória a Deus, irmãos. E Jesus, irmãos, ele fala justamente a respeito disso, não é? Que a graça ela nos pede é que além da ira, né? Além da ira venha o perdão, a reconciliação. Ou seja, que a ira não tome a nossa vida, o nosso jeito de ser. Porque uma pessoa que é desse jeito irado, rancoroso com todos, a sua vida é totalmente diferente, né, das outras pessoas. Não é assim, irmãos? Mas Jesus ele fala que o crente, meus amados, o discípulo do Senhor Jesus, ele deve viver a reconciliação. Versículos 22, 23 em diante. Amém? Versículo 23 em diante diz assim, se pois, vamos ler? Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Irmãos, olha que coisa. Essa questão da ira, ela interfere até na adoração. Não é, irmão? E tem tanta gente, meus queridos, que acha que porque está naquele momento ali de louvor, né, acha que está adorando o Senhor, porque as lágrimas estão caindo, está sendo tocado pela música, não é bem pelo louvor, mas pela música, pela empolgação do momento, acha que Deus está recebendo essa oração. Essa adoração não está, meu irmão, se a pessoa não pode olhar no olho do irmão e dizer, meu irmão, me perdoe, se ele não tem essa característica, ele não está adorando a Deus, porque nós vemos, irmãos, que a adoração, ela é interrompida se há alguma amargura no coração. Jesus disse, olha, deixa ali a tua oferta, ou seja, nem apresente, deixa ali no cantinho, vai reconciliar-te com teu irmão, e depois que houver reconciliação, volta e oferta a tua oferta. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha só, meus queridos, como deve ser o tratar do crente nessa questão de oferta, porque, como nós vimos aqui, Jesus Cristo, ele é bem realista. Ele sabe que em algum momento nós seremos atingidos pela raiva, pela ira, até pelo rancor, mas deve haver a reconciliação. Amém, irmãos? Se houver algum problema com algum irmão, eu devo procurá-lo para poder adorar a Deus. Irmãos, chegou... Rapaz, eu me lembrei, estava falando aqui, estava me lembrando. Um dia eu fui subindo essa rua e eu disse assim, louvado seja Deus, eu não tenho nenhum bronca com ninguém, eu não tenho, realmente naquele momento, irmão, mas daquela semana em diante até hoje, Jesus brotou do chão assim, até pessoas da minha família brotou do chão assim. Então, aí chegou o tempo, irmãos, de eu ter uma rusga com alguém muito próximo a mim, muito próximo. E eu disse, Senhor, me lembrei desse texto, Senhor, eu não posso te adorar se existe essa ruga. Irmãos, de todas as maneiras, tentei reconciliar-me com essa pessoa. Minha esposa me ajudou de diversas formas. Sempre, né, fizemos armadilhas para poder, eu e essa pessoa, estarmos frente a frente e nos reconciliar.
e a pessoa simplesmente disse: não quero. E eu fiquei por muito tempo achando-me um hipócrita, porque eu estava aqui na igreja como pastor da igreja, e eu orava, adorava ali, dizia: Senhor, como é que eu posso estar aqui pregando, ministrando, se está isso acontecendo? E Deus ministrou ao meu coração, disse assim: a sua parte você já fez, você deixou a sua oferta e buscou a reconciliação, porém a outra pessoa não quis, agora é comigo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então eu voltei e apresentei a minha adoração ao Senhor. Porque, meus queridos, o que vale é essa intenção do coração. Você está entendendo? Agora veja, não vale só você ficar assim: ah, Senhor, eu queria tanto me reconciliar. O irmão do teu lado olhando para você: ah, Senhor, perdoa no meu coração. Não, meu irmão. Você tem que verbalizar, você tem que ir lá e tentar o perdão. Se a pessoa não quiser, meu irmão, o seu trabalho você já fez. A sua parte você já fez. Amém, queridos? E que não, a ira, o ódio, o rancor não parta de você. Que você perdoe de fato e libere a pessoa, para que a pessoa vá, irmãos, sem reconciliação, a adoração não é possível. Amém, amados? Adoração, meus amados, é um momento onde nós reavaliamos os nossos sentimentos, onde nós nos entregamos ao Senhor. Isso não tem a ver com música, amém, irmãos? Em diversos momentos da vida nós adoramos a Deus. A música é um caminho que conduz à adoração. Os irmãos estão entendendo? Não estou falando só no momento de música, mas em diversos momentos quando nós estamos adorando ao Senhor, irmãos, meu coração tem que ser um coração perdoador. Meu coração tem que ser um coração que está limpo de rancor. Amém, queridos? Ainda que a pessoa não queira, mas eu quis. E se um dia a pessoa, né, vou usar o exemplo dessa pessoa de novo, se um dia a pessoa decidir, né, reatar, né, a mesma amizade que tinha, né, meu irmão, estou aqui disponível a isso, amém? Porque Jesus trabalhou no meu coração. Diga glória a Deus, irmão. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é um caminho que eu e você temos que trilhar. Muitas vezes, irmão, eu estou dizendo aqui porque o Senhor me manda dizer: nós temos que engolir o nosso orgulho. E como é difícil engolir o orgulho, né, irmão? Engolir o orgulho parece aqueles remédios de antigamente que era desse tamanho, duro, capsadura, que você, né, tomava e já ia ficando bom, porque ele vai descendo e levando tudo que está de ruim aqui, né? Então engoliu o orgulho. Natan, nesses dias, tomou um comprimido assim, ele disse: pai, estou bonzinho, porque passou, levou tudo que estava na garganta, né? Um comprimidozão vermelho assim. Então, irmãos, engolir o orgulho é igual a isso. Não é fácil não, dói, machuca, porque a gente tem que reconhecer. Às vezes a outra pessoa dá uma de melhor do que você. Mas, meu irmão, se nós queremos ser cidadãos do céu, nós temos que perdoar. Amém, amados? Eu disse no começo que nenhuma nação do mundo tem qualquer lei a respeito da ira e do rancor, mas o reino dos céus tem. Amém, irmãos? Viver em rancor, viver em ira, querendo vingança, meu irmão, isso é pecado. Amém, amados? E qual é as consequências da raiva, irmãos? É o julgamento. Olha o que Jesus falou, versículos 25 e 26. Diz assim, vamos ler? Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Irmãos, Jesus dá uma advertência grande a mim e a você. Amém? Que uma vida de rancor, uma vida de ressentimentos, o julgamento é certo. Veja que o julgamento ele é aqui e lá. Porque o Senhor fala, né, a respeito de até ser preso, né? Porque, irmãos, quem comete um pecado como um pecado de assassinato, ele vai ter que pagar aqui, né, irmãos? Tem pessoas que acham, né, que eu aceitei Jesus, eu matei uma pessoa, aceitei Jesus, pronto. Não, meu irmão, o certo é pagar o preço por aquilo que foi cometido, é bíblico inclusive. Amém, irmãos? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque a Bíblia não passa a mão sobre pecado algum.
Amém, irmãos? Mas veja que além disso, se não houver arrependimento, tem também a condenação do fogo, né? Do fogo eterno, que o Senhor, ele diz aqui, né? É condenável com o fogo inextinguível. O fogo eterno está no versículo 22. E ali a palavra grega é Geena, né? Que as pessoas chamam de Gena, mas não é Geena, é Geena, não é? E Geena era um vale que ficava perto de Jerusalém, justamente ali às costas de Jerusalém, onde era jogado o lixo. Na verdade, o nome do vale era Inom, mas depois ficou conhecido como Geena, porque começou a ser jogado lixo, e para que o lixo não se acumulasse, eles tacavam fogo, colocavam elementos ali, né, combustível, que de faz combustão, e tacava fogo, o fogo nunca se apagava. Os irmãos estão entendendo? Porque a galera jogava lixo lá, não é? Os irmãos estão entendendo, irmão? Se você fosse lá, a qualquer hora o fogo estava aceso. E Jesus, ele usa esse vale como uma parábola para o fogo eterno. Ele diz, olha, se você chamar o seu irmão de tolo, de louco, de raca, né, no grego, certamente você vai ser condenado ao fogo eterno. Olha, irmãos, a condenação. Amém, queridos? Então, o julgamento é certo, né, irmãos? E não haverá escapatória. Não pense você que quando chegar lá, o Senhor vai dizer assim, mas e aí, você passou a sua vida todinha, né, ressentido, mas você é legalzinho, deixa passar. Não, meu irmão. Não é primeiro que não vai nem chegar lá, vai ser logo, né, no tribunal do trono branco, meu irmão, de joelhos dobrados. O Senhor vai dizer, viveste a tua vida em ressentimento, com mágoas, o teu lugar não é no céu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É tremendo essa verdade, irmãos, porque o pecado da ira é passível de condenação no inferno. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Irmãos, nós devemos buscar reconciliação no momento em que a ofensa ela é feita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando eu digo no momento, não é bem no momento presente, mas naquele contexto. É por isso que aqui na nossa igreja, nós não costumamos pedir perdão pelos nossos erros durante a ceia do Senhor. Né? Porque esse ato de pedir perdão não pode ser um show no momento da ceia do Senhor. Não, meu irmão. O perdão ele tem que ser entre os irmãos. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Entre aqueles que foram, de fato, estiveram envolvidos nessa treta, como se diz aí na linguagem jovem, né? Então, irmãos, a pessoa errou com você, a coisa melhor que você tem que fazer é procurá-la e dizer, ei, meu irmão, você errou comigo. Os irmãos estão entendendo? Agora, cuidado como você vai fazer isso, cuidado como você vai falar que você chega. Se você chegar, apontar o dedo na cara e dizer, você errou, meu irmão, você vai suscitar uma contenda maior. Porque, como Salomão disse, a palavra branda, ela acalma o furor, não é assim? Agora a palavra iracunda, meu irmão, ela suscita a ira. Os irmãos estão entendendo? Então, chega para o irmão e diz, meu irmão, não gostei do que você fez, não gostei daquilo que foi dito. E muito mais ainda, meu irmão, se você errou contra alguém, você sabe, vá lá e peça perdão. Irmãos, em diversos momentos, no meu ministério pastoral, eu tive que pedir perdão a pessoas. Amém, irmãos? Porque, né, teve uma vez até que vai ser muito raro você me ver gritar com alguém. Mas uma vez, irmão, numa situação, eu estava sob uma pressão tão grande que eu gritei com alguém, né? Teve uma causa, né? Teve uma causa para isso, mas não era a atitude certa de um pastor gritar com alguém da igreja, né? E eu me lembro, irmãos, que no culto seguinte, no momento do louvor, no momento da comunhão, eu cheguei a essa pessoa, dei um abraço e pedi perdão no ouvido dessa pessoa, porque só ela e eu vimos que eu gritei. E aquela pessoa, irmãos, olhou para mim, espantada assim, como quem diz, ora, é um pastor pedindo perdão. E eu disse, olha, pessoa amada, me perdoe pelo que eu disse e a altura que eu disse. Eu não estava no meu estado, eu não era o melhor de mim. A pessoa ficou assim e eu vi que no resto do culto
A pessoa ficou assim meio que estarrecida porque é um pastor. Meu irmão, mas principalmente pastores, principalmente, tem que lavar o seu coração. Amém, irmãos? Com essa água límpida da reconciliação. Eu não posso estar aqui ministrando para você enquanto o meu coração é iracundo, está com reservas para com alguém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não posso de forma nenhuma estar aqui com os irmãos e não poder olhar nos olhos dos irmãos e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, a reconciliação é algo que eu e você temos que viver. Meus queridos, eu não sei se você entendeu, mas na lei está escrito: não matarás, né? E aquele que matar será culpado, né? No tribunal. Mas Jesus disse assim: mas eu, porém, vos digo, não se irem, não é? Não se irem, busque reconciliação. Irmãos, aí eu pergunto: quem exige mais, a lei ou a graça? Isso é algo que a gente fala muito aqui na igreja. A graça exige muito mais do que a lei. Você está entendendo, irmãos? A lei falava do fruto, né, de algo. E a graça, ela vai na raiz deste fruto. Porque, irmãos, ninguém vai matar o outro se não houver uma ira envolvida. É ou não é, meu irmão? A não ser que ele tenha um distúrbio, uma psicopatia tão grande que ele mate sem causa alguma, sem remorso, sem nada. Aí é um doente mental, não é, irmãos? Mas para alguém cometer assassinato com outro, tem que ter a ira, e a graça, ela vai na raiz do problema, vai na ira. Então, meu irmão, antes que esse pecado aloje-se em seu coração, simplesmente perdoe, busque a reconciliação, amém? Ainda que a outra pessoa não queira, mas tente de todas as formas. Quando não há mais jeito, aí você diz: Senhor, eu tentei de tudo, me libera, porque eu quero te adorar. Amém, irmãos? Que nós possamos viver assim, irmãos. A raiva, a ira é um pecado muito sério, muito grave, né? É tratado na Bíblia com muita seriedade. Eu quero que você perceba, irmãos, que a pessoa que poderia, né, ter usado todo o seu poder para detonar todo mundo que estava o atingindo, né, foi Jesus Cristo. É ou não é, irmãos? Tanto é que quando Pedro tentou libertá-lo ali com a espada que ele andava, ele deu uma espadada na orelha de um cara chamado Malco, que ele era o soldado lá do sacerdote. Jesus disse: Pedro, que loucura, pega a orelha. Meu irmão, essa cena, eu queria estar lá para ver esse negócio. Jesus pega a orelha do cara e bota no lugar. Acho que o cara esqueceu a espadada, esqueceu que era Jesus e ficou doido ali, né? E Jesus colocou a orelha no lugar e disse: Pedro, tu acha que eu não beberia, João 18:11, né? Tu acha que eu não beberia o cálice que o Pai tem reservado para mim? Se eu quisesse, eu teria pedido, o Senhor me mandaria legiões e legiões de anjos em meu favor, mas eu não quero. Amém, irmãos? Quando ele estava na cruz, irmãos, que oração linda, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, até um dos ladrões, eu não sei se era o da direita ou da esquerda, disse assim: salva a ti mesmo e salva a gente também. Desce daí e dá um pau em todo mundo, né? Praticamente, parafraseando, é isso que ele estava querendo dizer. Jesus simplesmente respondeu com silêncio. Os irmãos estão entendendo, irmãos, que eu e você tenhamos essa atitude de dar a outra face, da reconciliação, de buscar, né, o perdão. Devemos buscar a reconciliação, irmãos, nos nossos relacionamentos. Nós devemos aprender com esse exemplo de Jesus. Amém, queridos? Então, irmãos, que nós vivamos a verdadeira lei da graça. Que paradoxo, né? Lei da graça. E a lei da graça é viver em perdão, viver em reconciliação. Porque para sermos cidadãos dos céus, precisamos disso. Amém? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.